Lançado em 2021, esse game brasileiro vendeu milhares de cópias em plataformas como Steam e Nintendo Store, mas não parou por aí. Ele também foi indicado e agraciado em premiações na China e até em Nova York. Cuckoos Lost Pets é esse título, produzido em Manaus, aquela mesma, da Zona Franca, terra da Tectoy, do Guaranabaré, da banda Supercolisor e também de jogos da nova cena indie do norte do Brasil, que se somam a dezenas vindos de outros estados da região. Sim, é isso mesmo, a produção de games nortistas não fica apenas em um estado e muito menos no background de clássicos do Mega Drive ou do Master System. E como não é comum achar conteúdo sobre esses games de fora do eixo sul-sudeste por aqui, resolvi eu mesmo criar, afinal a nossa cultura é muito mais ampla do que o hype faz parecer. Então se prepare para um vídeo cheio de aparelhagem, música, cores, tecnologia e games feitos em boa parte da Amazônia Legal. E se essa é a sua primeira vez por aqui, é bom lembrar que esse é o Minas Arcade. Bom, antes que alguém me pergunte por que um canal chamado Minas Arcade está falando sobre jogos do norte, eu já explico. Primeiro porque eu não tô aqui para ficar só pagando pau para jogo de país rico. O contexto de produção de games em Minas envolve, antes de mais nada, o cenário nacional. Ponto. Digo mais, pensando no futuro, o Brasil só vira polo de produção de games se o ambiente geral for promissor e não apenas um cantinho específico do mapa. Por fim, porque tem muito jogo bacana sendo produzido do lado de cá, da parte de baixo do continente, e por isso eu falo também da cena de países sul-americanos, com características bem semelhantes às nossas, diga-se de passagem. Então, seguindo o assunto, eu acho que o melhor é começar pela Zona Franca de Manaus, de onde tudo desse vídeo tem partida. E te aviso que pro final tem uma conexão inesperada do assunto com uma cilada para Roger Rabbit. Dando início, a Zona Franca de Manaus é outro jeito de chamar o parque industrial localizado na capital do Amazonas, criado na segunda metade da década de 1950. E provavelmente você já ouviu esse termo parque industrial porque, de fato, tem deles para todo lado. Lugares assim tendem a surgir quando o poder público cede um grande terreno e reduz ou elimina impostos para que diversas empresas se estabeleçam por ali, gerando empregos. E aí tem canto onde isso dá muito certo e outros onde não funciona tão bem. No caso da Zona Franca de Manaus, esse ambiente ainda funciona como uma área de livre comércio, com facilidades para importadores e exportadores de produtos, o que faz com que várias empresas, com destaque para as de eletrônicos, queiram ir para lá, como estas listadas pelo Nerd Show. Por exemplo, a LG é uma daquelas que produz lá aparelho de som, de tudo que eles fazem lá. A CCE, que era subsidiária Lenovo, produziu até 2020 por lá também. Computadores, notebooks, tablets, um monte de coisa. A Microsoft teve uma fábrica que operou lá fazendo Xbox até 2015. A Panasonic produziu lá até 2019. A Pioneer faz sons automotivos e tal, tá lá. Sempre Toshiba, Philips e até a Sony produziu várias coisas lá até 2020, quando vendeu a fábrica para Mondial. A propósito, para não deixar passar em branco, eu comentei que em algumas cidades esses parques industriais dão certo e em outras não, né? Pois então, as críticas feitas em alguns casos, como é o da Zona Franca de Manaus, aparecem nesse vídeo do canal Elementar. A maioria dos empregos criados na Zona Franca de Manaus é para trabalhadores com pouca qualificação e salários baixos. Segundo um estudo da Universidade Católica de Brasília, mesmo quando as empresas da região aumentam sua produção em R$1 bilhão, o salário médio dos funcionários cresce só 90 centavos. Feito esse adendo, o ponto principal para a história dos games é que foi com a criação da Zona Franca de Manaus e a atração de várias empresas de eletrônicos para o norte que no final dos anos 80 surgiu a Tectoy. Em seus primeiros anos, essa marca, controlada por um argentino que havia trabalhado na Sharp, tinha muito a ver com toys e pouco com games. A ideia dos investidores da Tectoy era colocar no mercado brasileiro alguns brinquedos mais moderninhos, competindo com a gigante Estrela. E os caras chegaram com o pé na porta. Inclusive agora, quem gosta de conteúdos nostálgicos e já passou ou tá perto da casa dos 40 anos, pode ter um ciricutico. Os primeiros produtos lançados pela Tectoy foram a pistola Zillion, que era meio que uma laser tag, o Pense Bem, o ursinho Ted Ruspin, o Armatron e a estrelinha mágica da Turma da Mônica. Com esses sucessos de vendas, a empresa conquistou a confiança da Sega, que lançou, através dos brasileiros, o Master System e o Mega Drive por essas bandas de cá. Acontece que quem vive só de passado é museu e produtores de festa block.
Digo isso porque Manaus não tem os pés nos games só da era dos 8 ou 16 bits. Ainda hoje, muita gente produz lá mesmo seus títulos, como é o caso da galera da Petit Fabric, responsável pelo Cuckoo's Lost Pets, jogo desenvolvido pela Unreal Engine e que comentei nos primeiros segundos desse vídeo. Esse estúdio surgiu na cidade há quase 20 anos, em 2007. E hoje conta com mais de 60 funcionários que trabalham desenvolvendo não só as IPs da própria empresa, como jogos para marcas como DreamWorks. E além deles, temos os desenvolvedores indie, como a galera da Sardine Studios, o Icehead Studio e o Jimbo Game Studio. Fora outros tantos que você pode conferir seguindo o perfil do AGD, o Amazonas Game Dev, no Instagram. Lembrando que os links estarão aqui na descrição. Uma coisa que eu ainda não comentei sobre a Zona Franca de Manaus é que boa parte dos produtos importados e exportados dali entram e saem pelo rio Amazonas, que desemboca no Oceano Atlântico. E essa entrada e saída de produtos eletrônicos traria um impacto danado na cultura de um lugar a mais de 1.500 quilômetros do Parque Industrial, no caso, Belém do Pará. Sabe o Tecnobrega da Gabi Amarantos? Pois ele surgiu em muito pela absorção cultural da tecnologia eletrônica impulsionada na região por esse projeto da Zona Franca, décadas atrás. E assim, eu espero que você não esteja fazendo carinha de ele tá falando de música brega do Pará em um vídeo sobre indie games. Por quê? Vou te mostrar por quê. Em 2009, o Chris Anderson, que foi o editor da Wired, uma das principais revistas de tecnologia do mundo, e também é o cara que cunhou o termo cauda longa, que a gente usa em vários mercados, inclusive de games, escreveu esse livro aqui, ó, Free, onde ele fala sobre tipos de produtos que ganham dinheiro com versões gratuitas. E sabe quem ele cita como case? A banda de brega pop Calypso. Isso porque lá na segunda metade dos anos 2000, quando a indústria da música afundava por conta dos MP3, o Calypso faturava altíssimo, deixando os camelôs copiarem seus CDs, o que fazia com que seus shows ficassem lotados. Tem mais, no final desses shows, eles já vendiam os CDs ao vivo daquela mesma apresentação que as pessoas acabaram de assistir. Repito, em 2009. Agora esqueça o Calypso e olhe para a estética tecnobrega do rock doido da Gabi Amarantos, para a aparelhagem crocodilo. Veja a cultura popular sendo atualizada com a tecnologia eletrônica bem na sua frente. Isso é cyberpunk amazônico, meu querido. Dito isso, não é de se admirar que o Pará seja um polo tão interessante de produção de indie games. Dá só uma olhada em Pavu, indie game em produção pelas mãos de 2 desenvolvedores. Esse é um RPG que mistura exatamente a tecnologia e a natureza. Por lá também vem o Ecorella, da Rockmaker Team, um RPG de turnos criado no RPG Maker e ambientado em uma sociedade fantástica de plantas e animais. E para não ficar só em uma temática, ainda tem o Ghostem, jogo de furtividade onde você usa posters para salvar um menino de um campo de concentração. E tem muitos outros indie games em desenvolvimento no Pará, mas para saber a respeito deles, te indico fortemente seguir a galera da Bell Jogos, que é a comunidade paraense de desenvolvimento de jogos eletrônicos. Essa turma existe desde 2003 e tem 191 membros ativos, entre eles professores universitários, estudantes e profissionais da área de games. Do outro lado do mapa, temos o Acre, estado que por anos ficou consagrado por causa daquele coach espiritual que desapareceu um tempo em 2017 e também pela galera do Jovem Nerd. Estado criado para o governo fazer as coisas malignas dele. Desviar dinheiro, né? Experiências, essas coisas. Mas se o Acre não existe, Jovem Nerd, me explique a existência do Mind Defender, do pessoal da Capivaras Sônicas, equipe que venceu a GameCon Acre em 2024. Me conta, Azaghal, como pode existir o Saltstar River, Cozy Game Solarpunk, onde você constrói uma comunidade com técnicas agroflorestais. Justifique a presença da Federação Acreana de Games e Tecnologia no Instagram. Me digam também como é possível ouvir por aí o som do Los Porongas, banda indie formada em Rio Branco, capital do Acre. Ah, mas me diga também como é possível que você ainda não esteja seguindo o Minas Arcade lá no Instagram, onde eu publico posts que não aparecem por aqui, como uma série de indicações de games produzidos na região sul do Brasil. Se não estiver seguindo ainda, fica a dica de que o link tá na descrição. Agora lá pra cima, na fronteira com a Guiana Francesa, temos o Amapá, terra da Fernanda Takai, algo
que eu descobri fazendo esse roteiro. Além da vocalista do Pato Fu, vem também do Amapá a turma do coletivo Game Dev Amapaense, que fomenta o desenvolvimento independente de jogos no estado, inclusive com game jams próprias e a Joga Feira. Alguns dos estúdios de indie games amapaenses são o Boitatá Game Studio, responsável pelo Brew Dash, joguinho super inspirado no Donkey Kong Country do Super Nintendo, e o Smoking Crow. E isso sem contar os trampos de game dev solos, como o Pocolas. Já em Rondônia, estado da banda Beiradelia, temos Rondônia Games, a comunidade de game dev do estado, além dos alunos do Instituto Federal de Rondônia, que produzem seus games para o itch.io. Ah, mas favor não confundir Rondônia com Roraima, estado do pessoal da Johnny Maneiro e do Festival Tomahawk. Único estado onde eu não encontrei um coletivo de produção de games, mas achei o Rock 2, graças a Ingrid Mendes, lá da Bel Jogos. Já no Tocantins, último estado dessa lista, vem a Waihoku, se eu tiver com a pronúncia certa, a Liga Acadêmica de Game Dev da Universidade Federal do Tocantins, responsável por colocar o desenvolvimento de games nessa parte do mapa do norte do país. O que dá pra ver com essa tour é que existem sim lugares com algum tempo de estrada no desenvolvimento de games, e por isso com cases reconhecidos como os de Manaus e Belém do Pará. Em outros, existem movimentos, game devs e pequenos estúdios puxando a produção de indie games nacionais mesmo sem apoio e sem o olhar de parte do país que esquece de ver o que tem ao norte. Quando é o nosso norte, claro. De toda forma, é muito interessante ver que em todos os estados do país existem pessoas produzindo seus jogos com a sua própria cara. E isso desde a época do Pense Bem. Coincidência ou não, o primeiro game feito no Brasil se chama Amazônia. Ah, eu prometi falar sobre Roger Rabbit, né? Mas opa, uma pausa. Antes de continuar, deixa eu dar um tempinho para você se inscrever no canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro conteúdo sobre como produzir seu indie game, talvez em lugares não tão óbvios do planeta. Pronto? Se inscreveu? Então, seguindo com esse clássico. Essa mistura de filme de espionagem, animação e live action se passa em uma Los Angeles de 1947. E não sei se você se lembra, mas ao longo da projeção vemos alguns bondinhos usados como transporte público, inclusive com elogios sobre a qualidade e eficiência deles. Ei, moço, o senhor não tem carro? E quem precisa de carro em Los Angeles? Aqui tem o melhor sistema de transporte do mundo. Agora, se você ainda não assistiu a essa verdadeira maravilha do cinema, cuidado com spoiler. No final do filme, descobrimos que parte da trama, que envolvia passar uma rodovia por cima da terra dos desenhos animados, era encabeçada por um juiz que queria lucrar com a troca do transporte público para o transporte individual. Quem irá se importar com o sumiço de uma mísera cidade falante quando se pode dirigir a 120 km por hora? Em breve, no lugar de Toontown, nós teremos vários postos de gasolina, hotéis baratos, restaurantes que têm atendimento rápido, borracharias, revendedores de automóveis e maravilhosos outdoors espalhados até onde a vista alcança. E isso aconteceu de verdade. Roger Rabbit, veja bem, é inspirado no caso de empresas ligadas à General Motors que foram consideradas culpadas por, ao longo de anos, comprar toda a rede de bondes elétricos de Los Angeles, que havia sido privatizada após a Grande Depressão de 1929, e sucatear o sistema para dar lugar a carros e ônibus vendidos pela própria GM. A conexão com o Brasil está justamente em Manaus e em Belém do Pará, duas cidades modernizadas por conta dos ciclos da borracha, impulsionados pelo mercado automobilístico do exterior. Acontece que no final do primeiro ciclo, no começo do século passado, a região do Amazonas ficou estagnada, fazendo com que fosse pensada a criação da Zona Franca de Manaus. Já em Belém, perto do segundo ciclo da borracha, por volta de 1920, foi criada uma cidade no meio da mata chamada Fordlândia, uma ideia do tal Henry Ford, para cultivar seringueiras e produzir látex para abastecer a indústria de carros, fugindo do monopólio britânico da época. Nos dois casos, o que vemos é que não tem dessa de desenvolvimento sustentável junto à indústria extrativista. Esse é um papo que só funciona para alguns poucos. Quando o ciclo de extração termina, meu amigo, o que resta para a população local costuma ser algo pior do que o que havia antes. Roger Rabbit, do seu jeito, fala sobre o que pode acontecer quando a vontade das empresas fica acima do benefício da população.
Para nós, mesmo não sendo moradores de Los Angeles, a mensagem é a mesma. E por isso precisamos estar sempre ligados no que anda acontecendo por aí. A gente não pode usar mais os satélites para multas de desmatamento e crimes de meio ambiente. Precisa ser in loco. Então, assim, isso você imagina no território brasileiro e em áreas que muitas vezes mau acesso veicular tem, e aí fica na mão dos estados, não sei o quê, e de um IBAMA muito desempoderado. Isso é uma das coisas que é um sonho antigo deles e que passaram na semana passada. No mesmo projeto tem não só o final da fiscalização por satélite, mas a proibição da uma coisa que o IBAMA faz e a gente sempre gosta de ver, que é botar fogo em equipamento no meio da floresta que estava fazendo garimpo e desmatamento, desmatamento ilegal, que é uma coisa que eles sempre reclamaram, e é uma das coisas mais eficazes que você pode fazer, claro. Porque você não simplesmente cobra uma multa que muitas vezes está na planilha do cara, mas você acaba com o investimento dele. E vamos lembrar que não se coloca fogo só porque é legal ou porque é punição. É porque não dá para remover. É um custo do cacete pro IBAMA tirar essas máquinas e mandar para um pátio e desmontar. Então taca fogo e já está feito parte da punição. Mas eu penso que fica muito mais difícil defender e entender por que devemos defender alguns lugares quando não sabemos o que tem por lá. Mas, se meio ambiente e, sei lá, a nossa soberania e a manutenção da vida da Terra não são seus assuntos favoritos, talvez acompanhar a cena da cultura de games dessas regiões possa ser um jeito de lembrar que tem muito mais Brasil para além do Sul e do Sudeste. Dica bônus para você que chegou até aqui. Na descrição tem um link para games em promoção por no máximo R$20 lá na nuvem. Não perca tempo, clique no link e confira os jogos no precinho por lá. Para terminar, quero agradecer a você que chegou até aqui e pedir para deixar o like e comentar se conhece algum coletivo ou game dev do Norte que tenha ficado de fora da lista ou se quer ver uma nova lista sobre outra região do país. Agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.